Senhor, pessoal. Paz do Senhor. Bem-vindos à nossa escola dominical, Amém. que faz parte do programa de educação cristã continuada, que dá uma certificação ao final do estudo, né, de todas as lições programadas nesse curso. E isso pode ser revalidado numa faculdade teológica ou num instituto bíblico que tenha convênio com o programa de educação continuada. Hoje nós vamos estudar a 12ª lição da nossa revista Maturidade e Mordomia do Cristão, né? Crescendo e Servindo. E o nosso assunto hoje é cuidando dos bens do Senhor. Cuidando dos bens do Senhor. Vamos falar juntos o texto áureo? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. A verdade prática, vamos dizer juntos também? É um privilégio administrar os bens do Senhor a nós confiados. Vejam que grande responsabilidade, é um privilégio, né, administrar os bens do Senhor a nós confiados. A nossa leitura bíblica de hoje encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, versículos 33 e 34. A irmã Graça vai ler conosco. Fez para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Muito bem, obrigada. E nós temos o esboço da nossa lição, cuidando dos bens do Senhor. 4 tópicos. O primeiro tópico, recursos financeiros. Os subtópicos, com vocês. Direitos de Deus, ensinamentos de Jesus. O segundo tópico, atitudes a evitar. Quais são? Ganância, preocupação. O terceiro tópico, atividades a cultivar. Quais são elas? Contentamento, generosidade. E o quarto tópico, sabedoria ao administrar. Multiplicar, Deus em primeiro lugar. E temos também a aplicação pessoal. Então, nós vamos ver hoje, irmãos, como estudo dessa 12ª lição, cuidando dos bens do Senhor, que além da nossa individualidade, há outros bens que Deus nos confiou, tá? Como o dinheiro e os bens materiais. Quer dizer, além, por exemplo, da nossa personalidade, né, do tempo que nós temos que administrar, nós somos agraciados com outros bens. E a pessoa que teme a Deus, ela nunca vai agir com monopólio ou como se ela fosse dona dessas coisas, dessas habilidades, desses dons, porque tudo pertence a Deus. Ele apenas colocou sob a nossa responsabilidade para que nós administremos, né? Mas vamos administrar aquilo que é dele. Nós não somos donos de nada. Não somos donos da nossa vida como muitas vezes nós pretendemos ser. Então, na questão dos recursos financeiros, nós encontramos o profeta dizendo, minha é a prata, meu é o ouro, o Senhor dizendo isso através do profeta. Então, às vezes nós achamos que somos os donos disso, nós queremos ter tanto, nós queremos acumular tantas riquezas, tantos bens, nós queremos tanta coisa aqui. Não é errado, gente. É um desejo legítimo, mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas materiais, nessas coisas efêmeras, nessas coisas que passam.
O dinheiro, nós sabemos que o dinheiro é o combustível, né, que faz movimentar a vida humana, em todos os aspectos, né, em todas as sociedades, entre todos os povos. E a administração do dinheiro é uma coisa muito complicada. Então, é preciso de uma administração segura, consciente, inteligente, porque o dinheiro pode significar bênção, mas ele pode significar também maldição na vida de muitas pessoas que não sabem usá-lo, que não sabem administrá-lo. E Jesus, ele se preocupou em deixar ensinamentos claros, né, a respeito das riquezas, advertindo o homem como usar as suas riquezas. As riquezas do homem não devem ser usadas como bem lhe aprouver, mas conforme a vontade de Deus. Jesus, ele enfatiza que nós não devemos acumular riquezas para nós mesmos aqui na terra. Vejam, ele não diz que é errado, mas ele não quer que coloquemos nisso todo o nosso esforço. Ele não quer que coloquemos nisso o nosso coração, porque ele diz, onde está o vosso tesouro, o que acontece? Aí estará o quê? O teu coração. E nós precisamos ter o nosso coração voltado para onde? Para Deus, para as coisas espirituais. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes o problema é com a nossa fé, né? A nossa fé não alcança, nós não nos apropriamos, nós não conseguimos perceber a grandiosidade da promessa de Cristo, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele nos prometeu. E Deus cuida de nós. Quando nós temos um compromisso com o Senhor, Ele tem também um compromisso conosco. E Ele honra a sua palavra para a cumprir. Então, Jesus, ele ensina que nós devemos investir os nossos bens, especialmente aos pobres. Porque isso resulta em acumularmos um tesouro aonde, irmãos? Lá no Banco do Brasil, no Banco Central? Na Caixa Econômica? Não. Mas o que nós fizermos aqui, a disposição do nosso coração aqui, para ajudar as pessoas, isso vai estar garantindo para nós o quê? Um tesouro nos céus. Vocês estão com medo de falar? Um tesouro nos céus. Nós não devemos colocar o nosso coração nos tesouros terrestres, mas construir um tesouro eterno nos céus. Amém. Senhor. Vamos agir de forma a que isso seja verdade, irmãos, na nossa vida. Isso vai passar pelas nossas contribuições, pela nossa contribuição de tempo, pela nossa contribuição de talentos, porque você não contribui apenas com o dinheiro, né? Mas você contribui com o seu tempo, você contribui com o seu talento e vamos contribuir também para a obra de Deus, ofertando, né? Acumulando um tesouro nos céus. Amém. Vamos ao intervalo e em seguida estaremos voltando para o segundo bloco. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos retomar a nossa lição no ponto 2, atitudes a evitar. Nós temos uma questão interessante aqui, que é falando sobre ganância. E o que é ganância? Segundo nós entendemos, é um apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro. Então, o ganancioso, ele quer tudo para si. Então, ele busca sempre. Ele quer mais, mais, mais. Ele não se satisfaz. Isso pode significar também avareza, insaciabilidade. Ele não consegue se saciar com aquilo que ele tem em termos de bens.
Isso significa cobiça. Então, automaticamente, ele vai cobiçar o que os outros têm. Ele quer para si aquilo que é dos outros. E isso, para Deus, é classificado como idolatria. E Deus abomina todo tipo de idolatria. Então, tenhamos cuidado para não incorrermos, né, nessa questão da ganância, do apego exagerado ao dinheiro e aos bens. Vem um outro ponto, que é sobre a preocupação. E Jesus, ele advertiu para que os seus seguidores não estivessem ansiosos pela vida, pelas coisas que acontecem, pelo vestuário, pela alimentação, porque Deus, ele está cuidando. Ele cuida das aves dos céus, ele cuida dos lírios do campo, né? Ele diz, as aves, elas não semeiam, nem colhem, né? E Deus as veste, Deus cuida delas. E muito mais, ele vai cuidar de nós, que somos a sua imagem, a sua semelhança, que somos o seu povo. E vamos acrescentar aqui que somos a geração eleita do Senhor, porque Ele não cuidaria de nós, né? Então, advertindo contra a preocupação demasiada com as necessidades materiais. Então, há pessoas que querem sempre mais, estão preocupadas, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir. Aí abre o guarda-roupa e fala assim, eu não tenho nada para vestir hoje. O guarda-roupa não cabe mais nada, está precisando tirar, fazer uma renovação. Eu não tenho nada para usar. Você tem tantos sapatos que nunca mais usou. E às vezes há tantas pessoas que estão precisando desse excesso que está parado na sua casa, né? Que está parado na nossa casa, nos nossos armários, até na nossa despensa. Quantas pessoas estão precisando disso? Deus, ele nos deu vida e o corpo, sendo que a vida tem muito mais valor que o alimento, que a sustém, e o corpo é mais valioso que as roupas que o vestem. Então, são lições que nós podemos aprender com aquilo que Jesus falou. Deus sabe de tudo que precisamos e Ele já tem providenciado, gente, a nossa subsistência. Ele tem providenciado o nosso pão de cada dia. Termos isso já deve nos deixar muito gratos ao Senhor. Eu estive ano passado no Haiti, num trabalho missionário, e a missionária, ela tem uma escola com 94 crianças. E eu chorei e choro até hoje quando eu me lembro que aquelas crianças choram pela manhã porque elas estão com a barriguinha vazia, elas estão com fome, elas não têm o que comer. E aqui no Brasil, quanta fartura, né? A nossa mesa, quão farta ela é. E aquilo tocou muito o meu coração. Então, Deus tem providenciado e eu tenho me empenhado em falar a respeito disso, pedindo ajuda para aquelas crianças, porque é uma situação muito difícil. No entanto, Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com amanhã, pois cada dia Ele já traz os seus próprios males, né? As suas próprias preocupações. Então, queridos, no ponto 3, atitudes a cultivar. Vejam que no ponto 2, nós estudamos atitudes a evitar, né, que é a ganância e a preocupação. No ponto 3, nós vamos trabalhar o contentamento. O ganancioso, o avarento, ele não está satisfeito com nada, né? A sua conta corrente nunca tem dinheiro suficiente. O seu bolso nunca tem dinheiro suficiente. Mas ele nunca está contente com aquilo que tem. Como aquelas crianças no Haiti ficariam contentes se elas tivessem pelo menos todo dia, pela manhã, um café da manhã, um pedaço de pão e um pouco de café com leite para elas se alimentarem. Mas a palavra de ordem do ganancioso é adquirir mais, mais, mais. O contentamento é uma virtude que consiste em estarmos satisfeitos com aquilo que temos, seja muito ou pouco. Porque esse muito ou pouco que tivermos será o suficiente para nos manter, né? Para que vivamos uma vida digna. Nós queremos isso, uma vida digna, uma vida... O salmista disse, Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, porque não aconteça que eu, sendo muito pobre, eu venha trazer complicações para o teu nome, porque as pessoas vão cadê o Deus desse aí? E sendo muito rico, eu poderia me esquecer de ti. Então, o que deve acontecer? O meio termo, o equilíbrio, né? Então, tendo o suficiente
devemos estar felizes, devemos estar alegres, mas não precisamos nos acomodar também nisso. No entanto, não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. E o outro ponto é a generosidade. Interessante, a generosidade é um dos atributos de Deus. Deus foi tão generoso, irmãos, que Ele deu o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. Isso foi generosidade, tá? Isso foi Deus abrir mão, né, da presença, do aconchego ali do seu Filho, para que Ele pudesse vir aqui realizar a obra de redenção. E nós também devemos mostrar generosidade nos nossos relacionamentos com Deus. E como que isso se evidencia? Não nos apresentando a Ele de mãos vazias. A questão da oferta, a questão da contribuição, ela foi sempre trabalhada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Tá? Então, Deus, Ele tem nos dado tanto. Deus tem preservado a nossa saúde, nós temos onde morar, nós temos uma mesa farta, nós temos o suprimento diário. Então, por que nós vamos ser omissos, mesquinhos? Às vezes, quando conclamados a participar, né, de alguma ação social, quando conclamados a dar alguma contribuição, nós nos retraímos, quando tanto o Senhor tem nos dado. Então, Deus quer que cada um dos seus mordomos seja generoso, pois dar é um aspecto muito importante da mordomia cristã. Vamos dar com alegria, sabendo que você não está dando o que é seu, você está devolvendo a Deus, né, parte daquilo que é dele, porque todas as coisas que nós temos pertencem a Deus. Vamos ao intervalo, em seguida estaremos de volta para o terceiro bloco da nossa lição. De volta à nossa escola dominical, nós vamos tratar o quarto tópico, que é sabedoria ao administrar. A lição que nós estamos estudando é a 12ª lição, né, do trimestre, e fala cuidando dos bens do Senhor. Então, sabedoria ao administrar. Nós temos o tópico aqui, multiplicar. Ganhar dinheiro não é errado, gente, nem é maléfico, não é condenado ganhar dinheiro. O que é condenado é o amor ao dinheiro. Nós ouvimos, às vezes, muitas vezes, as pessoas falarem assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que o amor, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si, ele não traz nenhum prejuízo. Ele pode ser bênção e maldição, dependendo da atitude que eu tenho em relação a ele, né? Em relação ao dinheiro. Então, o mordomo cristão, o administrador dos bens de Deus, ele deve se submeter a alguns princípios relativos à maneira de ganhar dinheiro. Por exemplo, ele deve ganhar o dinheiro por meio do seu trabalho. Então, nós somos ensinados a trabalhar desde pequenos. E parece que quem tem tudo assim, caído do céu, tudo que vem às mãos, sem que você tenha feito nenhum esforço para receber, parece que o valor daquilo não é a mesma coisa, né, que uma pessoa que trabalhou, que batalhou, que se empenhou para adquirir os seus bens. O mordomo cristão deve ganhar dinheiro de maneira honesta. Gente, há muitas formas desonestas de se ganhar dinheiro, né? Então, mas nós, como administradores dos bens de Deus, nós precisamos agir de maneira honesta para ganhar o nosso dinheiro, de forma que não sejamos tidos, né, na lista daqueles que desagradam a Deus, que fizeram algo que não era, que fizeram negócios fraudulentos, que usaram artifícios escusos, e
para adquirir os seus bens e as suas riquezas. E nós precisamos também elaborar um orçamento, quer dizer, uma previsão das nossas despesas, né, e de nossa renda, para nos ajudar na avaliação da real situação que nós temos, que nós vivemos. Se os gastos forem maiores que os ganhos, é preciso diminuir as despesas. Gente, acontece que, às vezes, nós temos problemas exatamente no gerenciamento do dinheiro, porque você gasta mais do que você ganha. E aí? Que correria no final do mês, que situação complicada com os cartões de crédito, com empréstimos. Então, a gente tem que se preocupar também com tudo isso, como bons mordomos de Deus. Vamos elaborar um orçamento, vamos diminuir as despesas. Há tanta coisa que a gente pode diminuir. Às vezes a gente fala, não, eu não posso contribuir com a igreja, com alguma atividade, né, que está sendo requerido, mas eu posso fazer tantas coisas lá fora que são supérfluas. Vamos pensar nisso, né, para que a nossa administração dos bens de Deus, daquilo que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade, seja realmente de maneira efetiva. E vamos ter Deus em primeiro lugar. Isso quer dizer que a partir do momento que nós pegamos o papel e a caneta, ou que vamos para o computador, digitar a nossa listinha, o nosso orçamento, o que deveria vir em primeiro lugar? Qual o primeiro item que nós deveríamos colocar ali? O dízimo. Muito bem, o dízimo. Coloca o dízimo. Depois vem o aluguel, depois vem o condomínio, né? Depois vem o telefone, depois vem as outras coisas. Mas o dízimo, e devemos fazer o que também? Ele deve ser o primeiro a ser separado, né? Porque ele não é meu, ele não é seu. Nós estaremos devolvendo a Deus uma mínima parte daquilo que Ele tem nos dado, né? Daquilo que Ele tem nos concedido. E essa mínima parte significa apenas 10%, né, dos nossos rendimentos. Porque as ofertas, elas não são computadas junto com o dízimo. O dízimo é um compromisso nosso com Deus. Ele pede que nós nos apresentemos a Ele fazendo essa oferenda, devolvendo aquilo que é dele. E as ofertas, nós devemos dar conforme sentirmos também no nosso coração, né? Devemos ser generosos, devemos ser liberais, contribuir com generosidade para que outras pessoas menos favorecidas sejam beneficiadas, para que a obra do Senhor seja beneficiada. Irmãos, há tantos missionários fora do Brasil, ou mesmo nesse nosso Brasil tão grande, que sobrevivem de tão pouco. Eu tive uma amiga, ela trabalhou no Amazonas, trabalhou entre os índios, e ela comeu, por muitas e muitas vezes, ela caminhava 4 quilômetros para ir buscar mandioca. Como é que vocês chamam aqui? Mandioca, macaxeira, aipim, essa coisa. O que pode comer, né? Então, ela caminhava, às vezes, 4 quilômetros. Não tinha outra coisa. E também o dinheiro era escasso. Então, nós precisamos nos conscientizar de que o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa do nosso bolso, o Senhor precisa da nossa generosidade, o Senhor precisa da nossa liberalidade para que a obra do Senhor seja realizada, para que haja êxito e para que haja dignidade também para a vida das pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor, que tem se disposto, que tem deixado tudo, né? Então, vamos trazer isso ao nosso coração. A igreja precisa ser orientada a contribuir segundo os princípios relativos ao dízimo, né? Paulo coloca que nós devemos contribuir com alegria. Não por obrigação. Não você fala, não, eu tenho que fazer isso, o pastor está pedindo. Às vezes a gente ouve alguém falar assim. Isso mostra desconhecimento da palavra de Deus, tá? Porque a Bíblia diz que nós devemos
contribuir com alegria. Aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós semearmos aqui, isso também nós iremos colher. Tá? A aplicação pessoal, ela nos diz que ao administrarmos o dinheiro e os bens que Deus colocou aos nossos cuidados, nós devemos nos lembrar sempre que Ele, Deus, é o dono e Senhor de tudo. Portanto, precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus. Não vamos nos esquecer, não somos donos de nada, mas do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. Vamos administrar os bens que Deus colocou em nossas mãos, que Ele confiou, os bens, os dons, as habilidades, com sabedoria, para agradar ao coração de Deus. Nós chegamos ao final dessa lição, obrigada pela participação de vocês, e na próxima semana estaremos aqui com a última lição do trimestre. Deus abençoe vocês, obrigada.